Benvenuto Cidadania Italiana. Desde 2006, realizando o sonho de ser um cidadão do mundo. Contamos com profissionais capacitados no Brasil e na Itália. Faça sua cidadania via judicial em até 24 pagamentos. Venha você também para Benvenuto, tornar-se mais um cidadão do mundo. Boa noite, caros telespectadores. Estamos começando mais um Inventando Moda Talk Show. E na noite de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu adoro e recorrente aqui no nosso programa, que é a cidadania italiana. E hoje eu estou com o Nivaldo. Tudo bem, Nivaldo? Tudo bem, Yuri. Prazer estar participando aqui do seu programa, agradeço pelo convite. O prazer é nosso. Nivaldo, lá da Benvenuto Cidadania Italiana. Nivaldo, queria que tu começasse a nossa entrevista contando para o pessoal de casa como que começa a tua história na Benvenuto. Bom, em 2018 eu conheci a Mag, né, e a gente começou a se relacionar. E eu vinha de um outro ramo, né, vindo de um ramo imobiliário, onde eu trabalhei, né, desde 2010. E vamos dizer assim que até um mês atrás eu ainda tinha um pezinho no ramo imobiliário, mas eu sempre, desde 2018, eu comecei a ajudar a Mag no ramo da cidadania italiana. E aos poucos, né, eu comecei a gostar do ramo, comecei a me apaixonar, porque é um ramo que a gente acaba, tanto no ramo imobiliário, né, Sim, quanto no ramo da cidadania italiana, a gente acaba ajudando a realizar sonhos. verdade. Então, eu vim do ramo imobiliário, comecei a trabalhar em 2010, trabalhei em algumas imobiliárias, gerenciei 2 imobiliárias, e quando eu comecei a me relacionar com a Mag, que a gente começou a namorar, então um dia, eu sempre falo, né, aquele dia numa brincadeira eu perguntei para ela, ela disse que tinha muito trabalho, eu disse, tu quer uma ajuda? Mas eu acabei achando, não, ela vai dizer que não, né? E no fim ela disse, sim, eu quero, eu preciso de ajuda. E nunca mais parou. Nunca mais parei, nunca mais parei. Então comecei a trabalhar em 2018 no ramo da cidadania italiana, ajudando ela na parte financeira, né, que ela não tinha muita experiência. A Mag trabalha muito bem com a parte burocrática, vamos dizer assim, Sim, mas no ramo, na parte financeira, ela não tinha muita experiência. Então, como eu vim, eu já tive uma empresa, antes de começar no ramo imobiliário, eu tive uma empresa também, e como eu tive essa experiência, né, de gerenciar imobiliárias, então eu trouxe essa bagagem toda também para o ramo da cidadania italiana. que maravilha. Trouxe toda a expertise que tu Isso, adquiriu ao longo dos anos na parte exatamente. imobiliária, somou forças, juntou com a Mag e aí fundou essa empresa que é um sucesso, que é a Benvenuto. Isso, exatamente. Que coisa boa. Bom, o pessoal de casa sabe, né, que eu faço parte aí da equipe da Benvenuto com a divulgação, estamos fazendo toda o nosso processo de cidadania da família Pisetti. E hoje a gente vai explicar um pouco essa parte dos valores, como funciona, quais são as diferenças entre as cidadanias. Mas para a gente começar, queria que tu começasse explicando. Então, hoje na Benvenuto existem 2 formas de conquistar a cidadania italiana, não é mesmo, Nivaldo? Sim, 2 formas de reconhecimento da cidadania italiana. A forma administrativa, que é aquela que a gente prepara toda a documentação aqui no Brasil, faz pesquisas, buscas, análise, traduções juramentadas, apostilamentos, a gente deixa a pasta pronta para o cliente ir até a Itália para reconhecer a cidadania via administrativa direto no Comune, onde ele tem que morar lá, né, fazer residência durante o período do reconhecimento da cidadania. E também temos a via judicial, que nós também preparamos toda a documentação da mesma forma, porém o requerente ele não precisa sair do Brasil. O processo é feito todo através de uma advogada que nós temos na Itália, parceira, através de uma procuração, onde o requerente ele não precisa em momento algum sair do Brasil. É tudo feito lá através de procuração. Muito mais confortável, né, para o cliente. Fica aqui, está em casa e a Benvenuto cuida de todo o processo, não é mesmo? Sim, a gente sempre fala, né, que não precisa sair da rotina, pode continuar aqui trabalhando, né, com a sua rotina normal, pode se programar, né, pode fazer uma programação nesse período de mais ou menos em torno de 2 a 2 anos e meio. Claro. Então ele se prepara para então depois ir para a Europa.
Muito bem, então essa assessoria toda, tanto para a parte administrativa quanto para a parte judicial, tem uma equipe toda por trás, nos bastidores, cuidando. Então, quando é sobre a parte administrativa, vamos lá, que a pessoa precisa juntar esses documentos, né, juntar, fazer essa pasta. Como que funciona quando ele vai para a Itália? Essa assessoria da Benvenuto, ela também está inclusa lá na Itália? Nós temos, na parte administrativa, nós fazemos a pasta de documentos aqui, né? Montamos toda a pasta de documentos e nós temos algumas assessorias parceiras lá na Itália. Então, nós fazemos a parte do Brasil e aí a gente indica, então, uma dessas assessorias lá na Itália para fazer a parte de lá. Não é uma empresa da Benvenuto, é uma assessoria parceira onde a gente indica os nossos clientes que vão ser recebidos na Itália. Essa assessoria vai buscá-los no aeroporto, vai instalar, né, numa casa, num apartamento, vai levar no mercado para fazer a primeira compra e vai dar toda aquela assessoria, né? Aluguel, água, energia e todo o acompanhamento aos órgãos públicos relacionado ao processo da cidadania italiana. Muito bem, e esse trabalho colaborativo, se a pessoa quiser fechar o pacote, é tudo junto? Eles podem fechar o pacote aqui no Brasil e não se preocupar mais com nada lá na Itália? Como é que funciona? Na via administrativa, são dois processos, vamos dizer assim, separados. Nós montamos a pasta de documentos aqui, então nós temos o nosso valor, né, o nosso preço, e aí depois a parte da Itália é feito direto com a assessoria da Itália. São dois contratos, um com a Benvenuto e um outro contrato com a assessoria da Itália. Então são valores diferentes, né? Vamos dizer assim, nós temos o nosso aqui, onde o cliente vai pagar direto para nós, Claro. e depois a parte da Itália ele vai acertar, vai pagar direto para a assessoria da Itália. Muito bem. E esses valores, eles podem ser parcelados, precisa ser à vista? Como é que funciona? Podem ser parcelados sim. Nós temos algumas formas de pagamento. Na parte do Brasil, é claro, né, nós temos aquele preço que a gente dá um desconto, que é o Sim. valor de à vista que a gente fala, e nós temos também duas formas de parcelamento, direto com a Benvenuto, que é em 3 pagamentos, né? O cliente dá uma entrada para a gente iniciar o processo. O segundo pagamento é feito quando a documentação fica pronta para ir para a tradução. E o último pagamento, então, quando a pasta é finalizada, que está pronta para ele ir para a Itália. E aí, depois, a parte da Itália, a gente vai passar o número do telefone, esse nosso cliente vai entrar em contato com a assessoria, vai conversar, e aí, então, vai ser feito um outro contrato, onde o cliente vai fazer o pagamento direto para a assessoria da Itália. Aí, até onde a gente sabe, a parte da Itália é à vista, né? Eles chegam Sim. na Itália e fazem o pagamento direto para o assessor. Parcelado só no Brasil. É parcelado no Brasil. E lembrando também que a Benvenuto agora ela faz o parcelamento da pasta de documentos, né, via administrativa, em 8 pagamentos no cartão. Muito A bom. gente não tinha até então essa forma de pagamento, mas, né, alguns clientes vinham pedindo um parcelamento maior, porque, querendo ou não, né, Yuri, é um valor significativo, né? Nem Claro. todos têm essa condição de parcelar em 3 pagamentos. Sim. Então, a Sim. gente acabou fazendo essa forma de parcelamento também via cartão. Para facilitar, né, para o consumidor final. Exatamente. Muito bom, muito bom. E na parte judicial, como é que funciona os pagamentos? A gente tem um valor maior para parcelar, não tem? Porque é um tempo um pouco maior do que os 3 meses, né? 3, 4 meses ali da parte administrativa. Como é que funciona realmente essa parte dos pagamentos na via judicial? Na via judicial, então, funciona um pouco diferente. Como você falou, como é um processo mais longo, então a gente acaba conseguindo também, né, através das etapas, a gente fazer um parcelamento mais longo. Então, ao contrário da via administrativa, que são a parte da Benvenuto e a parte da assessoria, no via judicial a gente consegue, então, juntar os dois valores, Brasil e Itália, e fazer um parcelamento direto com a Benvenuto. Aí nós temos várias formas de pagamento, à vista, em 3 pagamentos, a parte do Brasil, e depois parcela então a parte da Itália conforme as etapas. Olha que interessante. Isso. Faz o pagamento da pasta do Brasil e depois nas 2 etapas da parte da Itália, então ele faz esses pagamentos. É claro que a gente sempre fala que quando é feito dessa forma, como as etapas final da pasta no Brasil e as 2 partes da Itália, que é o protocolo e no tribunal, e o número do protocolo que sai, a gente sempre passa um número de protocolo para o cliente para ele acompanhar, né, o processo dele no aplicativo do tribunal.
Então a gente sempre fala, nessa forma de pagamento, as últimas 3 são meio que dão uma diferença aí de 15 a 30 dias no máximo. Então fica meio difícil do cliente Já pagar. pagar. Então nós montamos uma outra forma que a gente faz em até 12 pagamentos sem juros, né, parte Brasil e Itália, Maravilha. em 12 pagamentos sem juros, ou em até 24 pagamentos com, claro, aí vai ter um juro de 0,75 ao mês, Normal. mas tem essa opção, né, de fazer um pagamento a longo prazo, onde as parcelas vão ser bem mais acessíveis e vai dar aquela condição do cliente, né, ir se programando, pagando as suas parcelas mensalmente, sem ter que fazer um investimento no banco. Muitos Sim. clientes às vezes faziam empréstimo no banco, vendiam um imóvel, um carro. Então agora dessa forma não tem mais essa necessidade deles se desfazerem de um bem para ter o sonho da cidadania italiana reconhecido. Pode ser tudo negociado direto lá na Benvenuto. Direto na Benvenuto. Eu sempre falo que às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas eu tenho que ter o nome limpo? Não. O parcelamento é tudo feito direto com a Benvenuto. Nós não usamos bancos, né, para fazer essa linha de crédito. Todo parcelamento é feito direto com a Benvenuto, através de boletos ou através também de cartão. É como se fosse um financiamento próprio da empresa. Sim, exatamente. Né? É um financiamento direto com a Benvenuto. Maravilha. Né? Então não tem mais desculpa para não garantir a sua cidadania italiana. E sobre... Bom, a Benvenuto ela tem uma segunda empresa, que é uma empresa de traduções, né, das traduções Sim. juramentadas, das certidões. E aí essas certidões, esse valor, ele já está incluso, é separado? Como é que funciona? Sim, nós temos essa segunda empresa, que é a SC Traduções, que a gente acaba terceirizando, né, claro. Então, todo esse orçamento que a gente passa em relação ao processo da cidadania italiana, ele já está incluso nesse valor que a gente passa. Maravilha. Está todo o pacote, claro, que às vezes tem cliente que nos procuram, ó, eu já tenho as certidões, ou eu já tenho as certidões traduzidas e apostiladas, a gente acaba pegando o processo também. Mas nós fazemos todo o processo, né? Desde a busca da certidão lá no cartório até a última parte, que é, vamos dizer assim, que é a parte das transcrições das certidões direto lá no Comune da Itália. Então, esses valores das traduções já estão todos inclusos nesse pacote. E vale lembrar que cada caso é um caso, então os processos são muito personalizados, né? Assim como o Nivaldo falou, às vezes a pessoa, o requerente já tem alguns documentos, já vai ter algumas informações, então tudo passa por uma análise completa, né? E aí cada caso é um caso, e aí também está sujeito a valores diferentes, não é mesmo? Sim, cada processo tem as suas particularidades, né? Às vezes um cliente nos procura, eu quero um orçamento da cidadania italiana, eu quero para 5 pessoas. Mas a gente tem que ter algumas informações, como se o requerente é casado, se já teve um divórcio, se tem um filho menor. Então, essas particularidades que vão fazer com que a gente passe o valor do orçamento. Hoje, o que eu posso dizer é que um orçamento para uma família com 10 requerentes gira em torno de 45 a 50 mil reais, para as pessoas terem uma base. Mas a gente sempre precisa dessas informações para realmente passar um orçamento com um valor real, né? Porque às vezes a gente passa um orçamento e depois, quando a gente tem as informações, esse orçamento muda. Então, a gente faz o orçamento, o cliente entra em contato com a Benvenuto, né? Tem um primeiro contato, a gente colhe algumas informações e então a gente faz esse orçamento. Lembrando que para a cidadania italiana não tem limite de gerações, né? Não tem um limite de requerentes para entrar numa pasta judicial. A gente já fez aí processo com 45 requerentes. Nossa, maiores, a família inteira completa. Família inteira, requerentes maiores e isso tirando os menores, né? Que a gente Sim. não contabiliza. Então, eu brinco que nessa família com 40, tinha 40, 42 requerentes, tinham pessoas ali que nunca tinham se visto na vida. Parentes que Meu não Deus. se conheciam. Juntou a família Juntou toda a para fazer família toda. um processo. Então, como você falou, não tem desculpa para não fazer a cidadania italiana. Com certeza. Hoje a gente tem processos aí que o requerente paga em média de 190, R$ 200 de parcela por mês. Super acessível. Super acessível. Né? E quando a gente tem uma família grande que dá para incluir, esse valor pode ser parcelado, né, entre os familiares, então fica muito acessível. Bem acessível. Que maravilha. E eu tô sabendo que a Benvenuto está com uma promoção especial agora para até setembro,
E a gente vai lançar aqui no programa. Nivaldo, conta sobre essa super promoção. Essa promoção é uma promoção, então, de uma determinada assessoria da Itália, que fez uma promoção nos meses de junho, julho, agosto e setembro. É que antes nós tínhamos uns valores bem mais altos, né, da parte da assessoria da Itália. Então, quando eu falar o preço aqui, as pessoas até talvez vão se assustar, né? Mas será que ele tá falando Será que é certo? verdade? Será que é verdade? É É verdade. verdade, tá? Então, claro, né, mês de junho passou, julho a gente já está aí praticamente no fim, então ainda é válido para agosto e setembro. Quem fechar o processo com a Benvenuto Cidadania Italiana nos meses de agosto e setembro, a parte da assessoria da Itália são 3.300 euros para um requerente que for sozinho, né, solteiro ou mesmo casado, mas que vai para a Itália sozinho, 3.300 euros e 3.600 euros para quem for acompanhado com o cônjuge. Tá? Então, essa promoção é válida agora esse restinho aí de julho, agosto e setembro. Então, você que estava na dúvida, né? Talvez a gente passou um orçamento, ficou um pouco além daquilo que você esperava, entre em contato conosco novamente, comigo, com a Mag, e a gente vai refazer esse orçamento. E agora não tem mais desculpa, né? Com esses preços, não tem como você não reconhecer a sua cidadania italiana, sendo que a parte da Benvenuto, da montagem da pasta de documentos, a gente também faz o parcelamento em 8 vezes no cartão. Que maravilha, realmente não tem mais desculpa, né, Não tem mais Nivaldo? desculpa. Perfeito. Nivaldo, quero te agradecer aqui a tua participação hoje no Inventando Moda. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Yuri. Sempre um prazer, né? Eu, a Mag, estarmos aqui participando do seu programa. Perfeito, muito obrigada. E muito obrigada a você, meu caro telespectador. Uma boa noite e até semana que vem.